Lucas capítulo 22, verso 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se você tem bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente? Respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando ele se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se, orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tomando a orelha do homem, ele a curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes,
aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu-o sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. E cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Pai, a tua palavra é viva, é penetrante, é eficaz, e eu sei que ela é poder do Senhor para transformar, para salvar, para curar. E também sei, Pai, que não é por acaso que cada um dos teus filhos e filhas estão reunidos neste lugar, estão conectados conosco neste culto online. Eu sei, Pai, que o Senhor quer falar com o teu filho, quer falar com a tua filha. Fala conosco, Pai, por intermédio da tua palavra. Ministra aos nossos corações de acordo com o teu propósito eterno. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Essa é a nossa oração. Amém e amém, Senhor. Amém. Degraus de uma queda. O texto que nós lemos hoje vai, de uma forma muito didática, demonstrar que não foi de repente que Pedro negou Jesus. Não foi de repente que Pedro estava agora com os próprios olhos do Mestre, olhando em seus olhos, diante de uma negação, diante de uma até mesmo traição. Não foi do dia para a noite que esse fato, de fato, veio a acontecer. Tem detalhes que vão somatizando e vão construindo uma queda que gera esse choro amargo. E hoje eu quero, junto com vocês, entender isso, porque nós vamos, nesta coluna, falar sobre restauração. Nós vamos, nessa coluna, falar sobre reescrever uma nova história. Só que antes de falar disso, nós precisamos entender o que nos leva a uma queda. E mantendo a sua Bíblia aberta, olha que interessante o verso 31, que diz bem assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo.
mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu-lhe Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Preste atenção no que está acontecendo aqui. O Senhor fala com Pedro e também com os demais discípulos dizendo: Satanás quer peneirá-los como trigo, mas eu intercedi por vocês. Então agora, Pedro, sabendo que eu orei por você, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Só que aí Pedro não ouve o que Jesus está falando. Ele diz: Senhor, eu estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer. O Senhor que não sabe de nada. Mas Jesus disse: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quem que falou para Pedro que Satanás queria cirandar ele, queria tocar na vida dele, queria maltratar a vida dele? Quem falou isso para Pedro? Foi Jesus. Só que ele não ouviu. E aí o primeiro degrau que ele desceu rumo à queda foi subestimar a ação de Satanás. Ele subestimou o que o diabo poderia fazer contra a vida dele. E hoje em dia há pessoas que pensam que ignorar o diabo o torna menos diabo. Eu já vi gente que diz assim: eu vou pegar leve aqui na igreja, não vou servir muito ativamente não, porque toda vez que eu pego firme parece que o inferno se levanta, o diabo se levanta. E tem gente que acha que ser omisso no reino de Deus é uma forma de acalmar o diabo. O diabo sempre vai ser diabo, o diabo sempre vai te odiar, o diabo sempre vai querer matar, roubar e destruir. O diabo nunca deixa de ser diabo. Não subestime a ação do diabo. No que depender do diabo, ele quer peneirar cada um dos seguidores de Cristo como trigo. No que depender do diabo, ele está rugindo como um leão buscando a quem ele possa tragar. E um dos grandes erros e equívocos que nós podemos ter na vida é ignorar que existe demônios, que existem forças espirituais da maldade que querem nos derrubar, que querem nos aprisionar. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Sim ou não? Efésios capítulo 6, o verso 10 a seguir, depois vocês podem ler e entender a importância de se revestir de toda a armadura, para que a gente não caia nas ciladas do inimigo. O inimigo é um especialista em armar armadilhas, em prover ciladas para nos derrubar. E é por isso que a palavra de Deus nos adverte para estarmos revestidos, para suportar o dia mau. E é interessante que quando Jesus fala isso para Pedro, ele ignora. E por que ele ignora? Porque ele está subestimando a ação do inimigo. E esse foi o primeiro degrau para a queda dele. Quem está entendendo isso, gente? Só que não foi só isso. Em segundo lugar, além de subestimar a ação de Satanás, ele superestimou a si mesmo. Repita isso: superestimou
a si mesmo. Ah, Senhor, tudo bem, mas eu sou ponta firme aqui, que não, Senhor. Estou pronto para ser preso, estou pronto até mesmo para morrer pelo Senhor. Isso não se aplica a mim. O quê? Falar para eu me converter, Senhor? Tem como ser mais crente do que eu? Tem como ser mais firme do que eu? Tem como ser mais comprometido do que eu? Estou pronto para ser preso e até morrer por ti, Senhor. Repita isso: Jesus me conhece muito mais do que eu mesmo me conheço. E ele disse para Pedro: vai ser ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. E vocês já conhecem o fim dessa história. Só que preste atenção. Primeiro degrau, subestimar a ação do inimigo. Segundo degrau, superestimar a si mesmo. Só que não para nisso. Olha que interessante. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Verso de número 35. Então Jesus lhe respondeu: quando os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Agora veja, gente. Verso 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. E chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, orem para que vocês não caiam em tentação. Verso 45. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo. Só que não só isso, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se, orem para que vocês não caiam em tentação. O terceiro degrau é o degrau da indolência, da falta de vigilância. Eles foram para um lugar, como era de costume, um lugar de oração. Repita isso: lugar certo. Um lugar que eles costumavam ir para orar. Só que quando chega lá, ao invés de orar, o que os discípulos fazem? Dormem. Mas por que eles dormem? O texto diz que eles estavam, olha só, dormindo, dominados pela tristeza. Repita essa palavra: dominados pela tristeza. Essa indolência, essa falta de vigilância, ela tem uma razão, ela tem um porquê, que está associado a sentimentos que são tóxicos no nosso coração. Quando Jesus revelou o que iria acontecer, a tristeza foi tão grande que os abateu, ao ponto de não conseguirem orar quando precisava estar orando. Eles estavam dominados pela tristeza e em um sono profundo. Repita isso: estavam no lugar certo, mas o coração estava errado. Estavam no lugar de oração, mas o coração estava dominado pela tristeza e silenciado por essa tristeza, congelado por essa tristeza.
escravizado por essa tristeza. E entenda isso que eu vou te dizer: toda queda segue, de certa forma, esse caminho. Subestima que o diabo é diabo, superestima a si mesmo, começa a ir para um caminho de autossuficiência. Eu é que sei, é do meu jeito, vou servir do meu jeito, não preciso de célula, não preciso de igreja, vou seguir a Deus aqui sozinha na minha casa do meu jeito. Todo caminho de autossuficiência é um caminho para longe de Deus. Precisamos uns dos outros, precisamos orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, concordar uns aos outros. Não existe igreja de Cristo sem uns aos outros, e não existe alguém que diz que é servo de Cristo, mas anda sozinho. Quem anda sozinho está no caminho da autossuficiência, superestimando a si mesmo, e mal sabe que está num degrau de queda, onde um abismo puxa outro abismo. Eu nunca vi 20 anos pregando o Evangelho, você tirar um graveto da fogueira e ele se manter aceso, se manter queimando. Alguém já viu isso? Não existe. Quanto mais sozinho, quanto mais isolado, quanto mais autossuficiente, quanto mais superestimando a si mesmo, maior a frieza. E é uma questão de tempo para apagar. É um detalhe para esfriar. E gente, presta atenção no que eu vou dizer. Com todo respeito a quem precisa estar no isolamento social, com todo respeito a quem já perdeu um ente querido, alguém que ama muito, mas há casos e casos. Para alguns, pandemia se tornou uma desculpa, uma justificativa muito boa para estar longe, para estar distante. E isso não está fazendo bem. Entenda isso. Superestimar a si mesmo, subestimar a ação de Satanás, é só um detalhe para cair nesse lugar de imprudência, nesse lugar de falta de vigilância, onde o que vai dominar você é o sentimento ruim, é a tristeza. Esses discípulos estavam dominados pela tristeza, e uma vez dominados pela tristeza, dormiram quando era para estar acordado, saíram da batalha, fraquejaram na batalha quando era para estar batalhando, e não com braços humanos, não com armas humanas, mas com armas espirituais, com a arma da oração, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Entenda isso. Mas eles estavam no Monte das Oliveiras. Estava no lugar certo, no lugar da oração, mas o coração estava errado. Estava cheio de sentimentos ruins, dominados pela tristeza. E quem está com o coração errado paralisa. Nunca vi alguém parar de servir ao Senhor feliz. Nunca vi alguém abrir mão de algo que Deus confiou feliz. Geralmente está associado a um sentimento que está dominando. Ninguém deixa o propósito, o chamado, a missão que abraçou, se não for porque está acontecendo algo que não está conseguindo administrar. Mas sabe qual que é o problema? Quem está com o coração dominado pela tristeza ainda superestima a si mesmo e tem dificuldade de pedir ajuda. Tem dificuldade de dizer:
me socorre. Sozinho eu não consigo. E aí o caminho vai sendo pavimentado. Preste atenção. Verso 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Olha o que acontece aqui, gente. Primeiro, subestima a ação do diabo. Segundo, superestima a si mesmo. Terceiro, indolência, falta de vigilância. Quarto, dominado pela tristeza. E quinto, vem a precipitação. O que Pedro fez? Sacou a sua espada. Eu acredito que ele mirou no pescoço, mas ele ou errou o alvo, ou ali o secretário do sumo sacerdote deu aquela viradinha assim, e aí só foi a orelha. Decepou a orelha do homem. O que está acontecendo ali? Precipitação. Jesus vem, pega o pedaço da orelha do homem, junta no lugar certo, e instantaneamente é curada a orelha daquele homem. Aqui tem uma grande diferença. Precipitação leva à valentia carnal. Entende isso? Precipitação leva à valentia carnal. Mas autoridade espiritual promove cura. Autoridade espiritual restaura, transforma. Autoridade espiritual consegue consertar uma orelha que foi decepada. Jesus, ele não se precipita, porque ele age como quem antes estava orando. Pedro se precipita porque ele age como quem antes estava dormindo. Se você abandonou a oração, se você abandonou o seu TSD, se você abandonou o estudo sistemático da palavra de Deus, se você abandonou o teu secreto com Deus, se você está deixando sentimentos ruins te dominar, tem hora que você vai ser forçado a agir, e a ação que vai vir vai ser a da valentia carnal. E isso acontece dentro de casas, marido e mulher, pai e filho, filho e pai. Relacionamentos são quebrados, são amassados, são destroçados, porque as pessoas não reagem na autoridade espiritual, fruto da oração, fruto da comunhão, da intimidade com Deus. Reagem na valentia carnal, que é fruto do sono, que é fruto do distanciamento, que é fruto da autossuficiência, que é o fruto de subestimar o diabo e superestimar a si mesmo. Valentia carnal é apenas um resultado de quem está no degrau da queda. É por isso que tem gente que pensa assim: eu sou tão corajoso, eu falo mesmo na lata. Valentia carnal. E valentia carnal é meramente um resultado de quem abandonou um lugar de um coração saudável, tranquilo e em paz no Senhor. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Só que não para nisso. Olha que interessante, pega a sua Bíblia, verso de número 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia vamos lá, mais forte. Pedro o seguia à distância. Ei, estamos no advento da educação EAD, ensino à distância, mas não tem como seguir Jesus de longe.
E esse foi o 6º degrau para a queda de Pedro. Ele não queria deixar de seguir Jesus, mas também não queria seguir ao ponto de se comprometer com Jesus, ao ponto de assumir as consequências de ser um seguidor de Jesus, ao ponto de ser identificado como alguém que é um deles. E aí então passou a seguir de longe. Bem possível que você já passou por isso. É tipo assim, imagina, Jesus ressuscita Lázaro. Todo mundo está ali surpreso com aquilo. E aí eu fico imaginando, chega para Pedro e diz: quem é esse? Ah, é meu amigo. Esse é o meu Jesus. Viu? Ressuscitou um morto. Daqui a pouco um cego volta a ver, uma multidão está ali vendo aquele milagre. Quem que é esse aí? Pedro: não, esse aí é Jesus, é meu parça, é meu camarada, é meu amigo. É gostoso falar que você é amigo de alguém que, né, tem um destaque, tem uma posição importante, né, está no advento, né, das suas prerrogativas mais lindas, pelo menos aos olhos do povão. Ah, eu sou amigo do vereador tal, sou amigo do prefeito tal, sou amigo do empresário tal, sou amigo do fulano de tal. Só que agora chega um momento que a lealdade precisa ser provada. E lealdade não é o que você fala, é o que você demonstra. E aí quando chegou o momento de ficar firme, passou a seguir Jesus de longe. Eu não vou te deixar, Jesus, mas eu vou daqui, tá? Não vou ficar muito perto para eu não me comprometer. Eu estou te seguindo, mas ninguém pode saber, porque vai que me prende também. É mais ou menos assim. E aí eu pergunto: você está seguindo Jesus de perto? Você está seguindo Jesus, assumindo quem Ele é na sua vida? Hoje, quem olha as suas redes sociais, sabe que você segue Jesus? Hoje, quem conversa com você, sabe que você segue Jesus? Hoje, quem se aproxima de você, se sente se aproximando de Jesus? Hoje, quem ouve você falar, sente que está ouvindo a voz de Jesus? Ou será que quando você está em outros meios, em outros lugares, não vou falar que eu sou da igreja porque pode me comprometer. Não vou falar que eu sou lá alguém que anda com o pastor Renato porque isso pode me comprometer. Não vou falar que eu sou crente porque isso pode me comprometer aqui. Você está seguindo Jesus de perto ou de longe? Se você não sabe, o nível do comprometimento com o seu TSD vai te responder. O nível do seu comprometimento com seus irmãos na célula vai responder. O nível do seu comprometimento com os cultos de louvor e adoração a Ele vai responder. E não me diga que isso é religiosidade, porque não existe comunhão com Deus sem comunhão com os santos. A nossa comunhão com Deus se reflete na comunhão uns com os outros. O amor de Deus se reflete no amor que existe entre nós. Cristo se revela nas relações de amor. Cristo se revela nas relações de comunhão. Onde há comunhão, onde há unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, mais uma vez eu digo, reservado todas as prerrogativas necessárias para se proteger do coronavírus, avalie se o teu coração está perto ou longe de Jesus. Avalie se o teu coração está perto ou longe do reino. Avalie se está perto ou longe do chamado, do propósito, da missão que Ele confiou a você. Não ignore isso. Não use a pandemia para justificar um esfriamento que está acontecendo na sua alma. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Porque eu faço questão de repetir o que eu disse semana passada.
Mateus 24 nos diz que nos últimos dias o amor de muitos vai acontecer o quê? Esfriar. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Então é comum ver gente que o amor esfriou. É comum encontrar pessoas que o amor esfriou. E aí sabe qual é o grande risco? É você achar que está quente, porque você está se comparando com quem está frio. Só que se você se compara com quem está frio, você pode talvez ser apenas alguém que está morno. E o que Deus falou sobre o morno? O que Jesus falou sobre o morno? Assim, porque não és nem quente e nem frio, porque és morno. Como que é mesmo? Gera náuseas em Deus. Seguir de longe é o caminho de quem está morno ou esfriou. E quem está morno ou esfriou está em um degrau de queda. Você vai ser uma presa fácil do inimigo. E veja o que acontece na sequência. Verso 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Mais um degrau. Subestimou o diabo, superestimou a si mesmo, foi para um caminho de falta de vigilância, enfim, perdeu a noção, dormiu quando era para estar acordado, se permitiu ser dominado pela tristeza. Agora estão aqui se precipitando e seguindo de longe. Só que agora é talvez uma das coisas mais danosas e desastrosas: se associar com as pessoas erradas. O texto diz que ele se aproximou da fogueira e sentou-se com aquela turma que estava ali. Esse é outro degrau que leva à queda: más companhias. O tipo de gente que você anda determina o que cresce em você. Se você estiver com as pessoas certas, preste atenção nisso. Se você estiver com as pessoas certas, o melhor de você vai aparecer e o pior de você vai morrer. Mas quando você está com as pessoas erradas, o melhor de você vai morrer e o pior vai florescer, vai aparecer. E me parece que tem um texto na Bíblia que diz algo assim: diga-me com quem tu andas. Complete a frase. Entenda isso. Não diga que você vai andar com as pessoas erradas e não vai ser influenciada. Não diga que você vai estar na roda errada de pessoas e que você não vai deslizar. Não superestime a si mesmo e não subestime o diabo. Porque ele não vai vir com um garfo com 3 pontas, com aquela cara de monstro te assustando. Bu, sou o demônio, vim aqui para te matar. Ele vai vir disfarçado de um anjo de luz. A mulher vai ser bonita, o homem vai ser bonito, vai ser tudo muito bonito. E de repente você está caindo. E de repente a queda é um resultado inevitável. Mas por quê? Estar com as pessoas erradas faz o melhor de você morrer e o pior de você aparecer. Inevitavelmente você é a média das 6 pessoas com quem você mais convive.
E aí você vai me dizer que a célula não é importante? Que estar reunido com seus irmãos na igreja não é importante? Estar junto com quem tem um coração apaixonado por Deus, estar junto com quem dá testemunhos de Deus, estar junto com quem ora a Deus, estar junto com quem busca o Senhor, estar junto com quem estuda a palavra, estar junto com quem testemunha da palavra, estar junto com quem quer crescer na palavra, estar junto com quem quer amar mais ao reino e ao Senhor, estar junto com quem quer viver propósito, missão, estar junto com quem quer fazer a obra nessa terra. Será que isso é ruim? Ruim é se você, na justificativa do isolamento, ir pelo caminho da autossuficiência e daqui a pouco seguir de longe, e ao seguir de longe você diminui a exigência da qualificação com quem você anda. E aí, olha o que acontece. Verso 57. Para ficar melhor. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. E olha que interessante, verso 55. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Gente, apenas abrindo um parêntese, não é qualquer pessoa que está negando Jesus. É alguém que um pouquinho antes tinha comido a ceia com Jesus. É alguém que andava com Jesus dia e noite, vendo ele testemunhar coisas poderosas do reino. Viu Jesus curar, ressuscitar, dar vista aos cegos, alimentar multidões. Ele testemunhou a multiplicação dos pães e peixes. Ele discerniu que Jesus era o Filho de Deus, quando os outros não sabiam. Não é qualquer um que está negando Jesus aqui não, gente. Não é novo convertido não. E aí pela terceira vez, olha, verso 59. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. Só que o galo não apenas cantou. Enquanto Pedro estava degrau por degrau, pavimentando um caminho de queda, Jesus não tirou os olhos dele. E a palavra nos diz que quando pela terceira vez ele negou, quem aparece e olha nos olhos dele? O próprio Jesus. E o texto diz que naquele momento ele se lembrou de tudo o que Jesus tinha falado. E esse é o problema. Levar a sério a palavra de uma autoridade espiritual sobre a sua vida, depois que a queda é irreversível. Lembrar das palavras depois que já desceu todos os degraus de uma queda. E aí inevitavelmente vem o choro amargo, o choro da dor. E gente, repita isso: esse choro amargo
não é, nunca foi a vontade de Deus para mim. E é por isso que a Bíblia não omite o erro dos apóstolos, o erro de personagens ilustres, porque nós não aprendemos apenas com os acertos deles, nós aprendemos também com os erros. E como eu disse, há quedas que são pedagógicas e nós temos que passar por elas, porque está construindo em nós uma estrutura importante para suportar novos cenários, novas realidades. Mas existem quedas que têm que ser evitadas ao máximo, que nós temos que aprender a evitar à luz da palavra de Deus. E esta é uma queda que você, eu, todos nós precisamos estar atentos. Por quê? É muito sutil. Quem percebeu a sutileza de cada degrau? É muito sutil. Mas de repente, você já não mais se reconhece. Você já não mais se entende. Você já não mais tem controle dos sentimentos que estão predominando em você. De repente, o seu contágio de pessoas, as pessoas com quem você anda, mudou completamente. De repente, você diz que segue Jesus, mas está seguindo de longe. De repente, você está negando Ele. De repente, você está distante do teu chamado, do teu propósito e da tua missão. De repente, o olhar de Jesus está te alcançando, na expectativa, na esperança de recuperar um coração que se perdeu no caminho. E é sobre isso que eu vou falar no próximo domingo. O processo de restauração de quem sofreu uma queda, de quem caiu. E eu espero que todos vocês possam ver o final dessa mensagem.